Boa tarde. Obrigado. Vamos dar início, então, à nossa tarde aqui de debates na Tenda dos Autores, recebendo dois destaques da ficção contemporânea hoje, né, mundial. Então, nós estamos com dois jovens autores trazendo livros, seus novos livros a Paraty. Gostaria de lembrar vocês que a gente está transmitindo as mesas da Flip pelo streaming no site da Flip. Então, peço a vocês que convidem os amigos a assistir em São Paulo, no Rio, onde estejam as nossas mesas. Muito obrigado. Eu chamo ao palco, então, o Diego Vecchio, o Sasha Stanisic e o Joca Reiners Terron, que Joca é o nosso mediador, é uma figura conhecida aqui, quem já viu a Flip, escritor, crítico. Joca, é com você. Muito obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. O Diego Vecchio aqui no meio, ao meu lado, ele nasceu em Buenos Aires em 1969, se mudou para a França em 92 para estudar psicanálise e filosofia. É escritor, ensaísta e tradutor. Além de Micróbios, que é um livro originalmente publicado em 2006 na Argentina e que agora é lançado nesta Flip pela Cosac Naif, ele publicou os romances História Calamitosa, em 2000, e Ursos, em 2010. Além do ensaio Egocídio, Macedônio Fernandes e La Liquidación del Yo, de 2003. Atualmente ele dá aulas de literatura hispano-americana e criação literária na Universidade de Paris 8, em Vincennes, à Saint-Denis. Na ponta esquerda, o Sasha Stanisic nasceu em 78 na antiga Iugoslávia, em Visegrad. Parece uma palavra brasileira, né? Visegrad. Cidade no leste da atual Bósnia-Herzegovina. É filho de pai sérvio, de mãe bósnia, testemunhou em 92, aos 14 anos de idade, o cerco à sua cidade natal pelas tropas sérvias, e logo após fugiu com os pais para morar com os tios que trabalhavam como imigrante no sul da Alemanha, onde ele vive. Ele terminou os estudos na Alemanha, estudou filologia alemã em Heidelberg e depois fez doutorado em Leipzig. Seu romance de estreia, Como Soldado Concerta o Gramofone, foi publicado aqui, foi finalista do Prêmio Alemão do Livro de 2006 e ganhador de vários prêmios. Agora, na Flip 2015, ele está lançando Antes da Festa, pela editora Foz. Bem, ambos vão ler trechos de seus últimos romances para a gente agora. Por favor. Diego? Es el primer cuento, que es una madre que trata de tener cuidado cuando sus hijos están enfermos. É o primeiro. Eram histórias confeccionadas sob medida, que iam mergulhando seus filhos em um sonho tônico, sem produzir a idiotização das canções de ninar. Graças a essas histórias, os filhos da senhora Christensen se levantavam viçosos, sem enrolar, depois de 9 horas de descanso ininterrupto, quando a mãe os chamava. Durante as doenças, a senhora Christensen mostrava um empenho particular. Quando a pequena Karen adoeceu de angina vermelha, a senhora Christensen inventou uma história especialmente antibiótica para lhe fazer passar as intermináveis horas na cama ingerindo remédios amargos. Karen se restabeleceu mais rápido do que os remédios previram. Graças à história de sua mãe, recuperou a saúde em menos de 3 dias.
Em seguida, foi Aslog quem adoeceu, e aconteceu a mesma coisa. A senhora Christensen inventou para ele uma história que teve um efeito imediatamente anti-inflamatório. Aslog ficou de cama apenas uma noite. Depois foi a vez de Solveig e a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu quando o pequeno Niels pegou a doença. Graças à história de Dorothea Christensen, a angina vermelha durou apenas algumas horas. Edvard Johansson, o médico da família, ficou profundamente impressionado. Pediu à Sra. Christensen que publicasse seus contos o mais rápido possível. Era sua obrigação de mãe pôr ao alcance de outras mães esse tratamento contra as doenças infecciosas da primeira infância. Em seu entender, as histórias de Dorothea Christensen eram chamadas a ocupar na história da medicina o mesmo lugar que a vacina contra a varíola. E ele não estava errado. Quando a senhora Christensen decidiu publicar sua História para Crianças com Anginas Vermelhas, as mães foram correndo comprar. O livro se esgotou em poucos meses. Dorothea Christensen tomou coragem para publicar um segundo livro, Histórias para Crianças com Otite Aguda Purulenta. Esse livro foi ainda mais eficaz que o primeiro e lhe fez ganhar uma fortuna. Embora Dorothea Christensen não houvesse tido a oportunidade de experimentar os efeitos sobre seus próprios filhos, que tinham ouvidos sãos. O poder de sua imaginação de mãe foi muito mais longe do que o poder patógeno de um micróbio. Good afternoon. I'm going to read in German. Boa tarde, eu vou ler em alemão, muito parecido com português. Então, lá alemão e português, quase a mesma coisa. Só para explicar, isso é incrível para mim, porque eu vou ler uma passagem do meu novo romance que se passa numa aldeiazinha remota no norte da Alemanha. E eu vou trazer essa história aqui para Paraty, e eu acho que é algo muito impressionante que a literatura pode fazer. E uma pessoa já me chamou de um autor muito mórbido, porque eu escrevi 2 livros e sempre uma pessoa morre na primeira página do livro, nesses 2 livros. E eu acho que, na verdade, o barqueiro aqui ele não sobrevive nem à segunda linha. Nós estamos tristes. Não temos mais barqueiro. O barqueiro morreu. 2 lagos e nenhum barqueiro. Agora você pode chegar às ilhas se tiver um barco. Ou se você for um barco. Ou então você nada. Mas nade enquanto os blocos de gelo estalam entre as ondas como um carrilhão de vento com 1000 bastões. Teoricamente, você pode andar em torno do lago, sempre ao longo da margem. A trilha, contudo, se encontra um pouco descuidada. O chão é pantanoso e os pontilhões de madeira estão podres e infelizes. Os arbustos se alastraram, chegam à altura do peito, atravancam a trilha. A natureza conquista de volta o que lhe pertence, e o que diria em outros lugares. Mas nós não o dizemos, porque é absurdo. A natureza é inconsequente. Não se pode confiar na natureza. E aquilo que não inspira confiança também não pode ser usado para tecer provérbios. Abaixo da ruína do antigo pátio de Esquilhas, onde o lago toca suavemente a estrada, alguém despachou metade de seus móveis antigos junto à margem. Uma geladeira pesa sobre o solo lamacento, uma lata de atum ainda intacta dentro dela. O barqueiro nos contou, e ele ficou furioso, não por causa do lixo como um todo, mas pelo atum em especial. Agora o barqueiro está morto, e não sabemos quem irá nos contar o que as margens fazem. Quem poderá nos dizer, de modo assim tão bonito, o lago toca suavemente a estrada? E era um atum dos remotos mares da Noruega. Frases assim só barqueiros sabem dizer. E nem há ainda atum na Noruega. Como sempre nessas mesas assim, nem sempre na composição dessas mesas há coincidências literárias, né? E às vezes sobra para o mediador reunir autores que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Então eu fiquei pensando e tal, para ver se eu achava coincidências entre Diego e Sacha. E realmente é uma dificuldade. Por exemplo, eles
de coincidências, eles têm apenas o fato de... coincidem apenas no fato de serem seres humanos, evidentemente, homens, ademais de serem homens, são homens brancos, a não ser que alguém sofra de vitiligo aqui, e eu não tenha percebido, mas, além disso, são escritores, também são escritores de ficção, e coincidem de viverem em países europeus. O Diego mora na França, o Sacha mora na Alemanha. Opa, acho que tem coincidência demais aqui já, né? Já temos, então, algum motivo para começar a mesa. Suponho que seja fruto do bom trabalho da curadoria, do Paulo Werneck. Paulinho, você pensou muito bem, está tudo certo. Realmente, eles têm tudo a ver entre si. Mas eu andei pensando, e na realidade eles têm um aspecto coincidente muito interessante, que é o fato de Sacha ter 14 anos quando eclode a Guerra da Bósnia, em 1992, e Diego, 12, quando acontece a Guerra das Malvinas, em 1982. Portanto, aqui temos um ponto em comum, e que, evidentemente, não tem nada a ver com piada. A Guerra da Bósnia deixou um lastro de 200 mil mortos. E eu gostaria de saber o que significou para a concepção, para a imaginação, para moldar a imaginação literária de vocês dois, chegar à adolescência, que já é um estágio altamente conflituoso da vida, num período de guerra. E você, além disso, vivia ali os estertores, o final da ditadura, terrível ditadura argentina. Poderia falar um pouco, Diego? Obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês não coincidam em mais alguma coisa, como, por exemplo, brigarem ou trocarem sopapos aqui no palco. Por favor, Diego. Bueno, empiezo. Não creio que nos agarremos. Bom, acho que não. Acho que brigar não vai acontecer, não. Com relação a esse ponto em comum, tem um outro também. Não sei. Eu acho que eu acabei de conhecê-lo. Talvez essa mesa redonda possa descobrir outras coincidências. Não sei qual foi a sua vivência da guerra na Sérvia, mas no caso da Guerra das Malvinas e da ditadura militar, a impressão que eu tenho dessa guerra é que foi... Eu estava vivendo em Buenos Aires quando essa guerra eclodiu, e é uma guerra que aconteceu no sul da Argentina, a milhares de quilômetros, a centenas de quilômetros, e é algo não de estar presente no momento da guerra, mas sim depois, é uma vivência mais retroativa. Já quando eu me dei conta do que tinha acontecido. A minha experiência de adolescente foi a experiência da população argentina, de que a guerra foi algo de que havia um discurso oficial, e foi durante a ditadura militar, e depois havia um outro discurso, que era o do que estava realmente acontecendo. O discurso oficial era um discurso muito mais tranquilizador do que, como eu percebi depois, e a experiência foi traumática a posteriori, quando eu já mais jovem, já maior, quando eu percebi o que realmente havia acontecido em 82. O que tinha acontecido quando eu era adolescente, quando eu era praticamente criança na Argentina. E essa experiência, sim, me marcou. Não sei se como escritor, mas me marcou certamente como pessoa. Foi mais ou menos como uma experiência um pouco fantasmagórica que aconteceu e que teve efeitos mais retardados, efeitos mais tarde. Não sei como foi a sua experiência da guerra. Eu primeiro quero falar de outra coincidência. Eu estou usando sapato igualzinho, sapato camper igualzinho. Nosso sapato é idêntico, eu acabei de perceber isso. Idêntico, o sapato camper igual. Ótimo seu sapato, super bonito. Eu entendo exatamente o que ele falou sobre a guerra estar distante, mas ao mesmo tempo tornando-se parte da sua vida. A guerra no meu país começou primeiro no norte do país, muito longe, geograficamente, de onde eu morava. E eu me lembro que eu tinha 13 anos, e nós, as crianças, mas também os adultos, ainda achavam que
não havia maneira, quer dizer, era inimaginável que isso aconteceria na Bósnia, sabe, na nossa parte da Iugoslávia. Nós formamos uma espécie de um festival infantil onde jogávamos, fazíamos brincadeirinhas contra a guerra no norte. Mas a guerra era uma coisa que acontecia com os outros. E 2 meses depois, víamos os primeiros soldados chegando na nossa cidade. E essa ideia de estar longe e não conseguir imaginar, não mudou, na verdade, depois da experiência real. Ainda é algo que, mesmo eu estando lá com granadas caindo e a gente se escondendo no porão todos os dias, eu via da janela, sabe, um ser humano morrendo de tiros. Eu vi soldados matando um cavalo na minha frente. Ainda assim, até hoje, eu não consigo imaginar que isso de fato aconteceu, mesmo tendo visto. E isso mudou minha vida de tantas maneiras diferentes. Eu acredito realmente que eu não estaria aqui sentado aqui hoje se isso não tivesse acontecido, porque eu provavelmente não teria tantas perguntas sobre a guerra, eu não teria escrito meu primeiro livro para responder essas perguntas todas que eu tinha, e eu não estaria aqui hoje. Eu acho que a guerra e o amor, quer dizer, são categorias enormes, mas não importa o quanto nós temos de experiência com relação a essas coisas tão grandes, deixam-nos com tantas perguntas, tanta vontade de chegar a elas sem nunca chegar de fato, que até hoje eu acho que isso aconteceu com uma outra pessoa, sabe? Como se fosse numa ilha distante. Portanto, é uma sensação muito semelhante, ainda que eu estivesse lá, presente, com bombas caindo. Da sua cidade de Visegrad para a Alemanha tenha te deixado lembranças mais vívidas? Assim, você se lembra da sua partida, de como você se sentiu ao viajar com a sua família em definitivo para a Alemanha? Sim, me lembro de maneira muito viva. É estranho, meu pai me disse um dia antes de partir que eu tinha que arrumar a minha mala e que tinha que levar as coisas mais importantes. E eu era permitido levar 2 livros. Eu escondi mais 3 embaixo da minha roupa na mala para poder ler 5 livros e partimos através da fronteira com Sérvia, porque a minha cidade ficava no leste, e fomos parados pelos militares e perguntaram se tivéssemos armas no carro. Meu pai disse ao soldado: sim, temos gasolina e um isqueiro. E o soldado riu. Foi a piada mais besta, mas o soldado fez com que ele não pedisse a identificação. Se ele tivesse pedido, teria visto que minha mãe tem um nome árabe e talvez tivesse interrompido e mandado de volta para a Bósnia, onde minha mãe já não estava segura mais. E saímos do país através de uma piada tola que veio à cabeça do meu pai. Até hoje ele não sabe por que ele fez isso, mas não importa por quê. Fez e deu certo. Foi a última memória na nossa partida. Diego, você se reconhece publicamente como hipocondríaco. E a hipocondria, ela não deixa de ser uma variação da paranoia, na qual as teorias da conspiração passam a operar em um plano microscópico, né? É como se a gente tivesse um Facebook dentro da gente, assim. Não sei se concorda com isso, mas os personagens do teu livro, Micróbios, eles adquirem enfermidades de alguma forma relacionadas com a literatura. Como surgiu a ideia do livro? Um livro tão excêntrico? Bem, a questão da hipocondria é tão complicada quanto a questão da guerra, porque trata-se de outra guerra, numa outra frente, que é a guerra do corpo contra os micróbios, ou a guerra entre órgãos que não vivem em harmonia. E como me ocorreu essa ideia do livro? Eu não sei se posso me considerar publicamente um hipocondríaco. Talvez o que me aconteceu, o que me ocorre é que sempre quando eu escrevo um livro é que eu faço uma mímica com o livro.
Eu não sei se é o ovo ou a galinha, o que veio primeiro, mas para escrever esse livro tem que ser hipocondríaco. Ao escrever o livro, me tornei um escritor hipocondríaco, mas a questão é que, ao escrever esse livro, havia tantas pessoas, doenças e tantos micróbios e tantas doenças, e comecei a ter uma maior sensibilidade em relação às doenças. Então, durante esse período, eu não sei, talvez um resfriado tomava dimensões exageradas. Eu não sei se a hipocondria é uma forma de paranoia. O paranoico se sente perseguido, mas na verdade é que o paranoico pode se sentir perseguido, eu não sei, por micróbios, seres invisíveis, mas eu acho que o hipocondríaco é mais uma pessoa hipersensível que presta muita atenção às menores manifestações do corpo. Então, uma pessoa que, digamos, normal, entre aspas, e que a cabeça dói, toma uma aspirina e acabou. Mas o hipocondríaco dói a cabeça e começa a pensar que tem um tumor cerebral, que se não for ao médico, ele vai morrer dentro de uma semana e o tumor vai expandir pelo corpo inteiro. Então, eu acredito que há um ponto em comum entre os hipocondríacos e os escritores. Esse ponto em comum é a imaginação. Digamos que o hipocondríaco coloca sua imaginação ao serviço do corpo, imaginando não tanto coisas reais, mas coisas que poderiam acontecer, ou seja, acontecimentos possíveis. E os escritores também têm esse tipo de funcionamento. Eu acredito que sempre quando se escreve um livro, quando falamos de algo real, algo que aconteceu, os escritores trabalham com o possível que poderia ter acontecido. Há uma diferença entre um escritor e um historiador ou um jornalista que tem que dar conta da verdade, embora a verdade também seja um tema bastante complicado. Eu acredito também que a imaginação pode se tornar um vírus. Quando escrevemos, quando inventamos histórias, eu me pergunto, por que eu tenho essa ideia hoje? Por que tenho essa personagem na cabeça? Possuem a gente e deixam sair quando você termina o livro. É como adoecer, literalmente adoecer, durante alguns anos e depois deixa em paz depois desse período. Eu também me lembro quando você falava sobre o assunto antes, que quando era um menino pequeno, eu tinha um desenho animado que eu gostava. Eu não sei se tinha também no Brasil. Anotei e procurei no Google, lá no camarim. Era Uma Vez a Vida. Existiu esse desenho animado aqui no Brasil? Alguém conhece? Era Uma Vez a Vida. Basicamente, era um desenho animado onde explicava como o corpo funciona e todos os micróbios e células, o sistema imunológico, os vírus e bactérias eram personagens pequenos que viviam no corpo e faziam coisas. Então, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tão fascinado que cortei meu dedo e peguei uma lupa para poder ver o que acontece no sangue. Nada aconteceu, mas tudo bem. O que eu quero dizer com isso é que eu sempre acreditei que houvesse um mundo dentro de nós que tem suas próprias leis, seus sistemas, como lida com as doenças e com o organismo. É como escrever, é como ter suas regras, o estilo. Cada doença tem seu estilo também. E a última vez que estive no hotel, aprendi também e soube que o lugar onde você tem mais bactérias no quarto do hotel não é o vaso sanitário, mas é o controle remoto da televisão. Depois disso, nunca mais vi televisão no hotel, no quarto do hotel. O vaso sanitário é lavado e limpo todos os dias, mas o controle remoto não. Tecnológicos que a gente vive hoje o auge da medicina diagnóstica, né? Então existem doenças, centenas de milhares de doenças a cada dia. Desaparece um animal e surge uma doença nova. Além, evidentemente, da grande proliferação das doenças neurológicas que tem acontecido por conta da extensão da vida e tudo mais. Hoje se morre muito mais tarde do que antigamente. Isso, de alguma maneira, tem a ver com também a proliferação da hipocondria. Minha mãe é muito hipocondríaca. E eu desconfio que ela é hipocondríaca simplesmente para ter uma desculpa para ir ao médico conversar com ele. É um cara muito legal, muito divertido. O
o médico da cidade. Pienso que lo que puede llegar O que pode exacerbar a hipocondria é a internet. Por exemplo, tem uma doença, eu não sei, digamos uma doença banal, se faz uma busca na internet e torna-se a doença mais atroz. Eu acho que antes de ir ao médico e o médico fazia o trabalho de fazer o diagnóstico, mas com as novas tecnologias e o sistema de informação, a própria pessoa faz o diagnóstico, o doente, e sempre corre o risco de encontrar informação falsa, que esta informação, se não tiver uma sensibilidade sobre as doenças e devido à imaginação, digamos, imagina o pior, às vezes, que pode acontecer com a pessoa, com o simples resfriado, uma dor de cabeça banal ou até uma unha encravada. Mas existem métodos de tratamento médico muito interessantes, não é? Você comentava agora há pouco sobre o Magné. como buen Como bom hipocondríaco, nunca vou ao médico. Em geral, o médico sempre é como exacerba a vida do hipocondríaco. É mais simples, então, achar ele mesmo sua doença. Eu não sei se acontece a mesma coisa com você. E, além disso, esse ponto dos médicos, para mim, está ligado à minha infância. Tinha a ditadura e tudo isso, mas havia os médicos e as injeções e vacinas. Então, esse mundo era um pouco de um pesadelo. Então, as vacinas, injeções e as agulhas, detestava, mas fora isso, eu tenho saúde perfeita e a hipocondria, aliás, faz com que tenha mais cuidado com a saúde do que uma pessoa normal teria. Existe uma doença favorita que você imagina que tem? Depende do dia. Me deram informação, estava preocupado em ir aos trópicos, onde há algumas doenças que não existem, por exemplo, malária. Então, eu fui ao meu médico excepcionalmente para ver se teria que tomar alguma vacina antes de vir ao Brasil e me deram uma informação muito importante em relação a Paraty, é que a cidade foi construída para que os ventos não trouxessem os micróbios do mar até a terra. Então, eu me senti me deixou muito tranquilo, porque eu estava muito preocupado de vir a uma cidade onde havia tanto calor, porque no calor se proliferam os micróbios. Eu estava muito preocupado antes. Construída assim para evitar que os piratas franceses chegassem aqui. Eram os micróbios, né? Bem, Es lo mismo, me parece. Sim. É a mesma coisa. Já. A existência nas pequenas cidades como Fürstenfeld, o vilarejo que você retrata no seu romance Antes da Festa, existe um ritmo muito próprio da cidade pequena que eu sempre relaciono com o ritmo do pesadelo. Viver numa cidade pequena é uma coisa letárgica, um pouco pesadelar. E mesmo com todo o lirismo e humor que o seu romance tem, você consegue fazer com que o leitor permaneça o tempo todo em estado de suspensão, como se a espera de que esse pesadelo da cidade pequena ele se imponha de vez às vidas de Lada, Suzy, o Sr. Schran, a Sra. Kranz e todos os outros personagens incríveis do livro. A nota da edição brasileira, a nota biográfica, diz que a ideia lhe surgiu após uma visita a Visegrad, sua cidade natal na Bósnia. Você poderia nos contar um pouco sobre a origem do livro e também os motivos da sua escolha de ambientar a sua história, o seu romance, numa cidade pequena? Hoje existe um grande predomínio das grandes cidades na literatura mundial. Me parece cada vez mais incomum você ver um romance encenado, ambientado numa pequena cidade. Você podia falar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Sim, eu venho de uma cidadezinha muito pequena
um vilarejo, mas minha família viveu num vilarejo nas montanhas. Meu avô e meu bisavô, que hoje mesmo tem 13 habitantes apenas. Eu visitei para poder escrever um livro sobre esse vilarejo que eu achei muito interessante, porque vivenciou as guerras das Balcãs nos últimos 100 anos, porque fica tão distante, não tem nenhum valor estratégico, então deixaram em paz e conseguiram se organizar longe de tudo. Eu estive lá pela primeira vez há 2 anos atrás com minha avó. Ela queria me mostrar isso. Eu não sei, talvez alguns de vocês são de cidades pequenas. Eu sempre acho lugares mágicos, mas isso era excepcional para mim, porque nós fomos visitar e com guia, alguém que eu era parente, porque eu sou parente de todo mundo, só tem 13 habitantes. Minha família vem de lá. Ele me levou até o cemitério. Eu entrei no cemitério e a cada terceiro nome é meu sobrenome, aliás. Eu não acho que nossas origens enquanto pessoas, tenha que ter muita importância, mas tem muita importância mesmo assim. Naquele momento eu me dei conta que tem que ser importante para mim. Esse Goikos me levou até um poço para beber água. Eu disse, eu não tenho sede. Beba, tem que beber essa água. Disse, tudo bem. Ele é um cara grande, não ia contrariá-lo. Eu bebi a água e esse poço foi construído pelo seu tataravô. Foi a melhor água que já bebi na minha vida inteira. Então, voltei um ano depois, eu comecei a entrevistar aquelas 13 pessoas que são todos velhos. Então, eu sei exatamente, digamos, de hoje, daqui a 20 anos, esse vilarejo vai desaparecer. Não tem ninguém nascendo ou vindo para viver. E os jovens todos saíram. Então, eu queria preservar as histórias, as biografias, as lendas e mitos. Eu conversei com todo mundo. Passei 2 meses, escrevi tudo e queria escrever um livro. Voltei à Alemanha, comecei a escrever e me dei conta que isso é tão íntimo, porque todas aquelas histórias tinham a ver com minha família, mesmo que não tocassem ao assunto do meu bisavô ou como chegamos lá, mas eram minhas histórias. Eu carregava dentro de mim mesmo. Hoje, aliás, ainda tenho, eu vou dar a um museu etnológico, mas eu pensei, esse fenômeno dos lugares que desaparecem é comum ao mundo inteiro. Eu acredito que na França, também na Argentina, no Brasil, onde você tem jovens que saem do campo e vêm às cidades, tem alto desemprego e pobreza. Eu estava mais interessado naqueles que ficaram, aqueles que querem fazer algo com as suas vidas, muito embora as circunstâncias sejam duras. Tem essas cidades, inclusive, em países como a Alemanha, muito desenvolvidos. Então, um vilarejo semelhante ao meu vilarejo nas montanhas, na Alemanha, para dar àquelas pessoas, conversar com aquelas pessoas e ver o que eles querem fazer com as vidas, que histórias as pessoas querem vivenciar. Os idosos, eu acho que no livro 12 protagonistas e 10 têm mais de 80 anos. Eu adoro velhos, então. Isso, de fato, foi o início do livro, o nascimento. Eu me apaixonei por pessoas que lutam contra o seu próprio desaparecimento. Senhor, eu tenho uma pergunta. Sim, tenho. Não, que me interessa esse tema da relação entre a escrita e o desaparecimento, sobretudo essa questão de voltar ao seu povoado, mas vivendo de fora, porque escrever desde fora, não de dentro, essa relação entre a literatura e o desaparecimento, e o dentro e fora, estar vivendo num lugar e estar vivendo em outro lugar. É muito interessante para mim, porque ter de sair da minha cidade quando eu era criança me fez sempre sentir que todos os lugares podem se tornar meus, de certa forma. Não importa se eu estiver nos Estados Unidos ou aqui em Paraty, eu sempre tenho um filminho na minha cabeça de como eu seria se eu vivesse aqui, como seria a minha vida se eu morasse aqui. E é assim que eu faço o meu protagonista pensar também, como seria a sua vida num lugar como esse que eu inventei. O que faz com que eu, como escritor, seja uma espécie de mistura de antropólogo,
Eu acho que um antropólogo é uma pessoa que gosta de contar contos, como se fossem contos de fada, e ver a vida dos outros. E eu acho que talvez você também possa falar sobre isso, né? O papel do escritor moderno é recolher, coletar vidas e colocá-las num ambiente, numa espécie de, no meu caso, ambientes em desaparecimento, para fazer com que eles não desapareçam, porque contanto que nós, escritores, estivermos escrevendo sobre esses lugares, eles não desaparecerão, eles ainda viverão num território literário geográfico ou na cabeça dos nossos leitores. Então nós temos a responsabilidade de mantê-los vivos. Essa é a minha impressão. Vidas imaginárias dos personagens de Micróbios lembram as vidas imaginárias de Jorge Luis Borges e, sem dúvida, do criador desse tipo de ficção, o francês Marcel Schwob, em vários aspectos. Mas a presença do corpo, uma coisa que não existe em Borges, altamente metafísico, é o que distingue profundamente o seu trabalho do dele, mas, por outro lado, aproxima um pouco da obra do Juan Rodolfo Wilcock, que é um contemporâneo de Borges, um pouco mais novo e mais desconhecido, que, para fugir da sombra do mestre, se refugiou na Itália, escreveu em italiano e é autor de um romance, de um livro de contos chamado A Sinagoga dos Iconoclastas, onde ele aproxima, ele satiriza a ciência, né, com a criação de vários personagens fictícios, de várias vidas imaginárias. Primeiro, eu queria entender como você, na condição de escritor argentino, lida ou lidou com a criação de um novo caminho literário para a sua própria obra, para o seu próprio trabalho de criação literária, e se o Wilcock teve algum crédito em relação a isso. Bueno, es una pregunta. Bom, essa é uma pergunta interessante porque, para todos os escritores argentinos, principalmente os que escrevem ficção, contos, Borges é um modelo muito poderoso e atraente. É algo que nos atrai. A literatura nos atrai, é mais ou menos como um buraco negro, que nos atrai e nos repele ao mesmo tempo. E há muitos outros escritores próximos de Borges que, de algum modo, foram engolidos pela força, foram fagocitados pela força de Borges e de sua literatura. São sempre... Cada relato conta a história de um escritor que tem muito medo de ser fagocitado pelo enorme micróbio Borges, que é também um elefante. E eu me dei conta de que toda a ficção em que Borges conta a história de um escritor, Pierre Menand, ou o autor de Quixote, sempre que ele conta a história de um escritor, é sempre um escritor que não tem corpo, é um escritor descarnado. Pierre Menand, por exemplo, não sabia nada, não se sabe nada dele, não sabe a cor do cabelo, não se sabe nada dele. Não sabe nada do Pierre Menand. Tem um outro conto, sempre acontece a mesma coisa. Tem uma outra história de um escritor tcheco, que tem um nome completamente impronunciável, não vou repetir aqui, porque não dá, que pede a Deus um milagre, num pelotão de fuzilamento. Ele pede para concluir uma obra que ele está terminando, e Deus dá esse milagre a ele, e o mundo físico se congela, e o escritor então consegue completar a sua obra em pé, mas como se ele não tivesse corpo, é só a cabeça, só a mente. E os escritores borgianos, então, eles são assim, eles são só mentais, eles não têm corpo, não têm sexo, não têm doença, tudo que é corporal, tudo que é pulsão, está eliminado em Borges. Então, é uma estratégia, talvez, minha,
para retomar esse gênero da escrita, um gênero que está extremamente marcado por Borges, para não ser fagocitado por Borges, é introduzir o corpo. E o Wilcock, que é um personagem muito próximo do Borges, já havia tomado essa via. Em geral, os personagens do Wilcock têm também muitas manifestações corporal, sempre a pulsão, a vida sexual. São temas que Borges sempre põe a uma enorme distância de si. Eu acho, então, que o Wilcock foi uma espécie de caminho, em outra língua, inclusive, que escrevia em outra língua, porque ele também decidiu mudar de língua para se afastar mais ainda do Borges, que ele escrevia em espanhol, o Borges em espanhol, e ele decidiu escrever em italiano. E sim, o Wilcock foi um modelo muito importante. Não só o tema do corpo, mas também o tema do humor, porque o Wilcock é muito engraçado, muito divertido. E o Borges também, mas é um humor mais inglês, um humor diferente. O Wilcock é um humor talvez mais italiano, podemos dizer. Quer dizer, se bem que essa classificação dos humores é um pouco caricatural, mas de qualquer modo, o Borges é um escritor que me ajudou, de certa forma, a escrever esse livro. Quanto que foram inspirados, de acordo com entrevistas anteriores dele, na leitura da Saúde dos Homens de Letras, que é um tratado de 1768 do Samuel Tissot, quanto certas crônicas antigas que são registradas e que surgem, narradas subliminarmente ali pela senhora Schwermuth, no romance do Sacha, o trabalho de ambos tem, e aqui mais uma coincidência, né? Uma mesa que não tinha coincidência alguma, de repente elas começaram a se proliferar qual micróbios. Mas o fato é que o livro de vocês dois assim, tem influências muito claras de uma tradição e de uma literatura muito tradicional e bastante antiga. O tratado científico ou a crônica popular, folclórica, que se aproxima do conto oralizado, do causo, né, do nosso causo. Vocês acham, o que significa exatamente isso? Que o futuro da literatura está no passado? O futuro da literatura, na verdade, está sempre nos três tempos. É preciso levar em conta o passado para saber o que sabemos a respeito do presente, para podermos descrevê-lo e, como escritores, também entendermos o futuro dos nossos personagens. Para mim, eu tenho no meu livro um nível de narrativa que consiste em textos antigos, que eu pelo menos tentei, são escritos por mim, mas no livro há uma arquivista que escreve esses textos, ela falsifica esses textos, porque ela acha que a cidadezinha dela tem pouca história, então ela quer dar aos turistas coisas boas para ler a respeito dessa aldeia. Então ela inventa esses textos antigos, ela escreve, ela falsifica eles. E eu gosto dessa ideia de uma arquivista que inventa os arquivos nos quais ela trabalha. Ao mesmo tempo, esses textos curtinhos que eu escrevi são todas histórias do passado que eu pesquisei de verdade dessa região e que poderiam, hoje em dia, funcionar exatamente assim. Eu posso dar um exemplo. Eu encontrei, numa crônica da cidade, um texto muito curto de um padre no século XVI que só tem 3 linhas e que diz: na nossa cidade, um porco deu à luz a um porquinho, e esse porquinho tem uma cabeça humana. Uma história ótima, né? Excelente. Eu encontrei essa história, achei uma história excelente, muito bem feito, meu padre, mas e aí? O que aconteceu depois? Então, o que eu fiz foi que eu peguei essas 3 linhas, eu coloquei no meu livro, entreguei para essa minha arquivista e deixei os homens dessa aldeia se fazerem a pergunta: quem se parece mais com esse porco? Há um diálogo, então,
que começa entre o padre do passado e eu como escritor, em que eu permito que os homens da aldeia cheguem ao porco e entrem numa discussão sobre isso. Quem tem mais cara de porco? E talvez você possa falar um pouco sobre isso também, como a literatura acontece. Quer dizer, você pega uma coisa que te interessa do passado e você pega essa coisa não está acabada e você, como escritor, então tem a habilidade de concluir essa história. É verdade, há muitas coincidências, como estamos vendo aqui. E escrever no presente e olhar para o futuro. E é preciso sempre trabalhar o passado para fazer isso. No livro, o Micróbios, há uma epígrafe, que é o médico Tissot, que era o médico de família do Busseau, que era muito hipocondríaco também, paranoico, tinha muitas doenças. E o que me chamou a atenção nesse livro, e eu conhecia já o Tissot, porque ele tem um tratado muito importante sobre o onanismo. Ele escreve esse livro inteiro, porque parece que era o livro era sobre os onanistas, dizia que os onanistas perdiam a unha, ficavam cegos, tinham epilepsia, tinham problemas digestivos, eram coisas atrozes, até morriam de onanismo. Mas não é certo? Não é isso que acontece? Não sei, eu não tenho nada com isso, eu não sei de nada. Mas o resultado é que o importante para o Tissot não era esse livro, mas sim um segundo livro que ele escreveu sobre a saúde dos homens de letras, em que ele afirmava que as pessoas que escrevem padecem também de sintomas terríveis, como, por exemplo, as unhas que caem, a cegueira, a epilepsia, problemas digestivos, o que me surpreendeu, né? Que coisas que, segundo Tissot, são os mesmos sintomas sofridos pelos onanistas. Tinha um certo paralelismo entre os dois livros, divertido, na verdade, né? Porque precisamente essa teoria é falsa, né? Principalmente para os escritores é uma coisa muito feliz que seja falsa, não sei para os onanistas, mas para os escritores ainda bem, escrever não faz mal à saúde. O que me interessou dessa teoria é justamente que é uma teoria totalmente errônea e falsa, uma teoria que a ciência jogou no lixo, e eu acho que a sorte da literatura é poder trabalhar mais ou menos como você está contando, essa história do porquinho que nasce com a cabeça de gente, é falsa, mas é exatamente essas histórias da ciência, são histórias que a ciência joga no lixo, a literatura vai lá e pega no lixo e recicla. Isso me parece muito interessante no trabalho com o passado, que a gente pode pegar histórias ou teorias que são inteiramente errôneas e falsas e escrever um livro inteiro, uma ficção, usando todo esse material que foi descartado pela ciência ou pela história. A gente vai abrir para perguntas da plateia. Por favor, enviem suas perguntas, estamos aguardando. E, de repente, eu me toquei que existe mais uma coincidência terrível entre os dois, que é o fato de os dois serem imigrantes, né? Sacha é bósnio e vive na Alemanha, como já sabemos, e Diego argentino, que vive na França. O Sacha, de alguma forma, adotou ou se incorpora a uma tradição muito clara e pequena, um clube bastante pequeno da literatura, que é a do imigrante que adota a língua de chegada, como Joseph Conrad, o polonês que escreveu em inglês, Samuel Beckett, o irlandês que escreveu em francês, e citamos agora há pouco Juan Rodolfo Wilcock, o argentino que escreveu em italiano. Eu queria entender como é que se deu isso, porque você se decidiu a escrever em alemão, e a pergunta se estende também a Diego, porque é justamente a pergunta contrária: por que você não escreve em francês depois de 23 anos vivendo na França? Sim. E ainda escreve espanhol, não adotou o francês como sua língua literária? A minha pergunta pode ser um pouco decepcionante, porque não tem muito mistério, na verdade. Eu cheguei na Alemanha e eu não falava uma palavra de alemão.
Eu falava Lothar Matthäus, que é o nome de um jogador de futebol, que todo mundo conhece até aqui no Brasil. Melhor do que o Messi. Melhor do que o Messi, ele. Não. Não. Mas eu aprendi muito rápido. E acho que eu era bem jovem o suficiente para poder aprender alemão muito bem. Então, em coisa de 2 anos, eu já não tinha nenhum problema em falar ou escrever alemão. E isso faz com que a resposta torne-se uma resposta extremamente banal, porque quando eu comecei a pesquisar o meu primeiro livro, o meu alemão, quer dizer, eu tinha uma confiança enorme no alemão. Eu podia dizer para mim mesmo, escuta, se você quiser escrever esse livro, você tem capacidades em alemão, habilidades em alemão que serão suficientes para escrever um livro. Ao mesmo tempo, a minha primeira tentativa de escrever na minha língua nativa fracassaram. Eu não consegui contar a história da guerra na língua da guerra. Talvez por ser muito emotivo, talvez por ser muito próximo do assunto, a história não andou. Eu tive problema com o diálogo, tive problema com os personagens. A língua alemã, na verdade, me ajudou a superar isso tudo, porque foi uma espécie de uma barreira entre eu e os acontecimentos da guerra. Quer dizer, então a resposta de por que eu escrevo em alemão é porque, como escritor, é necessário se sentir seguro na língua em que a gente escreve, é preciso conseguir brincar com a linguagem, dar aos personagens habilidades intelectuais, e eu sinto isso em alemão. Até hoje, eu, na verdade, não consigo escrever em bósnio, apesar de que eu falo bem bósnio. Tem alguma coisa faltando na escrita. Não sei, tem alguma coisa que eu não consigo explicar psicologicamente. Faz com que eu não consiga contar uma história de maneira bem feita na minha própria língua. É um fato só. No meu caso, é igual, mas invertendo a situação, fora isso, é igual. Eu acredito que quando eu tinha 23 anos, eu tinha um outro trauma que tive na infância. Eu espero que não seja eu ter lido Lacan. Espero que não tenha muitos lacanianos aqui. Como não entendi nada, eu quis poder melhorar, porque queria melhorar um pouco meu conhecimento de psicanálise lacaniana e, além disso, estava muito seduzido pela filosofia francesa, a literatura francesa, então viajei para estudar psicanálise lacaniana em Paris e, por motivos voluntários e involuntários, digamos que eu fui ficando até que chegou o momento em que a volta até a Argentina ficou difícil, não impossível, mas difícil, porque eu não sou um exilado político ou econômico, foi uma questão mais existencial para mim. Então, o que aconteceu com a questão da língua? Eu concordo que a língua na qual escrevemos, a língua escolhe a gente, não a gente a língua. É a língua que nós nos sentimos mais à vontade. Eu poderia escrever em francês, como uma língua, não é estrangeira, é uma língua que eu me sinto, que é totalmente incorporada hoje, mas quando eu escrevo, acho que me sinto muito mais protegido ou à vontade em espanhol do que em francês. Eu acho que me sinto mais à vontade e fica difícil escrever numa língua. No fundo, acho que as coisas são invertidas. A língua se tornou familiar, que eu falo todos os dias francês e o espanhol talvez seja uma língua estrangeira para mim, porque não é a língua que eu falo no lugar onde eu vivo, e a língua que eu falo todos os dias é francês. O espanhol se transforma numa espécie de língua secreta que utilizo para escrever, mas, sobretudo, acho que tem a ver com exatamente uma língua que está ligada à minha infância e adolescência, e escrever em espanhol é uma maneira de viajar e voltar à Argentina sem necessidade de pagar uma passagem de avião, que é caríssima, e sem necessidade de fazer uma viagem de 15 horas, eu não sei com quantas escalas. Então, instantaneamente estou na Argentina sem passar por essas dificuldades técnicas e financeiras de viajar de fato. Eu acho que, no fundo, é uma espécie de fantasma que a língua, para mim, é mais fácil escrever em espanhol com esse fantasma que talvez não pudesse escrever em francês. Forçar um pouco as coisas. Eu posso escrever em francês porque lido bem com a gramática francesa, mas acho que a fantasia
E a literatura e a ficção, para mim, estão mais do lado do espanhol do que do lado do francês. Conto do Diego, eu vou contar brevemente, que conta a história de um vampiro patagônico chamado Victricius, que desenvolve, pelo fato de ser um vampiro latino-americano, sul-americano, ele é bondoso, ele não quer, como o vampiro europeu, sugar todo o sangue da vítima e matar a vítima. Ele suga o sangue da vítima e ele detecta o número de hemócitos, de leucócitos, não sei o que, ele faz uma espécie de diagnóstico. Só que ele adoece e não consegue fazer mais isso, não é? Só que ele é personagem de um escritor argentino que escreve 50 livros com Victricius, o vampiro patagônico, como protagonista. Porém, daí um dia esse escritor morre, sofre um acidente de carro e perde parte do cérebro. E cria-se uma associação para repor o cérebro do escritor, para ele continuar. Todos querem saber o final de Victricius, o que acontece com Victricius no 51º romance. E aí eles encontram um pedaço de um cérebro de um açougueiro e colocam no cérebro do escritor. Porém, toda vez que alguém vai pedir, o público fica muito esperançoso de que vá surgir o último romance e vai contar o final da saga de Victricius. Porém, tudo que o escritor sabe responder para as pessoas é fraldinha, músculo, filé mignon, picanha. É engraçadíssimo. Bem, nós já temos algumas perguntas do público aqui. Vejamos. Perguntam, Diego, se pelo fato de você viver na França, o Luciano Trigo pergunta se Julio Cortázar, outro argentino radicado na França, influenciou de alguma maneira a sua obra. Es difícil responder. O sea, Cortázar es una lectura que hice cuando era adolescente y como a todos los adolescentes argentinos, no argentinos, brasileños, servos, europeos, bueno, en general... Em geral, os adolescentes Cortázar têm um impacto muito grande. Eu acho que, como todos os adolescentes, os contos e romances de Cortázar me deram uma impressão, sobretudo a Rayuela. Eu acho que Rayuela é um romance, o Jogo da Amarelinha, me caiu nas mãos e eu gosto dos contos que ele escreveu antes do Jogo da Amarelinha. Eu gosto mais dos contos do que os romances. Eu acho que os romances eu sou um pouco indiferente. Houve uma inversão da situação ao longo do tempo. Algo que podemos pensar que Paris foi uma cidade mítica para muitos escritores latino-americanos, não apenas Cortázar, mas Sartre e outros escritores argentinos, César Vallejo também, Huidobro. Há muitos escritores latino-americanos que, para poder escrever, precisavam ir a Paris. E a situação mudou totalmente atualmente, porque eu acredito que na época em que os escritores iam a Paris e viam como centro do mundo literário, exatamente havia um centro e uma periferia, enquanto agora a situação mudou totalmente, porque não existe mais centro, o centro está em todos os lados, tudo é periférico, e Paris também é uma cidade periférica. Hoje em dia não se pode comparar Paris a Paris que Cortázar conheceu, digamos, que Paris existencialista, que retratou em Jogo da Amarelinha e outros romances com a situação de Paris atualmente. Eu acredito que Paris perdeu, para bem e para mal, o lugar que tinha de capital da literatura internacional. Me perguntam se você, uma pergunta semelhante, se o grande prêmio Nobel de literatura bósnio, Ivo Andrić, te influenciou e de que maneira? Se você sofreu alguma influência da obra literária dele? Sim. Ou seja, eu escrevi um romance que está ambientado no mesmo lugar onde o livro de Andrić
onde ele ganhou o Prêmio Nobel por um livro que foi ambientado lá também. Eu não sei. Realmente estranho se eu fosse escrever sobre essa cidade e não ter lido ele. E, de certa forma, ele descreve os conflitos nessa região desde o início da força turco-otomana que conquista Bósnia. Esse conflito que acontece 400 anos mais tarde no meu livro, desde o seu início. Então, embora eu não acho que ele fez um bom trabalho no sentido histórico e como ele recriou os eventos. E eu vejo meu livro como uma continuação de uma série que ele iniciou sobre os conflitos e tensões étnicas nesta região. Mas ele não foi aquele que, de alguma maneira, influenciou meu estilo ou que tenha me ajudado com minha linguagem. Um escritor que eu realmente gosto é Eduardo Galeano, que vocês conhecem, que faleceu recentemente, uruguaio. E ele, depois que eu li eu não sei como se chama, entre contos de fada e crônicas, depois de ler os livros de Galeano, eu tive a curiosidade, a coragem de deixar entrar o mágico. Antes eu deixava tudo real. Depois de ler Galeano, comecei a inventar as coisas que estavam no limite com o irreal. Ele me influenciou mais do que Andrich, embora tenha escrito sobre a mesma área geográfica que eu. Não sei o que acontece, mas as coincidências realmente... Agora alguém da plateia enviou uma pergunta estabelecendo uma nova coincidência que eu não havia percebido. E realmente é uma epidemia. Estamos beirando a epidemia de coincidências, né? O fato é que acontece uma coisa muito rara no seu trabalho, Sacha, é que existem escritores imigrantes, e a gente vive o tempo a era do exílio, né? Hoje em dia tem muitíssimos escritores de todas as nações que adotaram o inglês, por exemplo, como grandes escritores africanos que adotaram o inglês e tudo mais. Porém, são raros os autores imigrantes que adotam a língua de chegada, mas também adotam o cenário, o ambiente de chegada. Há escritores que passam sua vida toda escrevendo episódios do passado. O cara mora há 50 anos em Paris e ainda escreve episódios passados na sua terra natal e tudo mais. E, por outro lado, o Diego também. O Diego foi ainda mais radical. O livro dele tem 9 contos e cada conto se passa em um país diferente. Como chegamos a isso? Como vocês adotaram outro lugar para narrar suas histórias? Porque Diego já nos explicou que lhe parecia falso escrever em outra língua que não o espanhol. Porém, existe algum grau de falsidade em você ambientar suas histórias em lugares totalmente distintos ao que você habita? Ou do qual você veio? De onde você veio? Penso que Sacha talvez... Eu acho que Sacha concorda comigo que o fato de não viver no lugar onde você nasceu e foi criado produz um descentramento. Então, digamos que eu escrevo no espanhol. O espanhol vivendo fora de um país onde se fala espanhol não é o mesmo espanhol que eu utilizaria se eu estivesse vivendo na Argentina ou em outro país. É um espanhol que está descentrado e eu acho que o mesmo acontece com a imaginação, ou seja, algo que me disseram autores e leitores argentinos sobre micróbios, e é que a cada texto ocorre no Japão, Noruega, cada um no Bélgica, cada um num lugar diferente. Budapeste, e há um que ocorre na Argentina, e esse relato que transcorre na Argentina é tão estranho quanto os relatos que transcorrem em outros lugares. Ou seja, nesse livro, a Argentina é um lugar tão estrangeiro quanto os outros lugares que, em princípio, são lugares estrangeiros para mim. Então, eu acho que
O fato de não viver produz um descentramento, um deslocamento. Começamos a escrever com a língua que está deslocada e também acontece a mesma coisa com o que podemos imaginar. Eu não sei se é a mesma coisa ou você concorda comigo. Sim, nós tivemos uma discussão muito estranha nas páginas de cultura de um jornal alemão no início do ano passado. Um autor proeminente disse na Alemanha que uma das teorias, ele disse que o escritor de origens imigrantes deve manter seus temas próximos à sua origem. Qualquer outra coisa ele acha que não tem intensidade suficiente. De certa forma, você não sabe do que você está falando enquanto escritor imigrante se você escreve sobre o lugar onde você vive atualmente. Eu acho que isso é incrivelmente... coloca limites na literatura, que nem a literatura apenas. Qualquer arte não deve ter esses limites, essas amarras. Essa tese de que o escritor deve escrever sobre seus próprios sapatos, o que ele conhece, entre aspas, não teríamos os escritores que você mencionou. Não teríamos Nabokov, nem Thomas Mann ou Conrad, porque todos eles mudaram e começaram a escrever sobre assuntos diferentes. Então, é muito refrescante conhecer escritores como você, que não tem medo de fazer a pesquisa que exige viajar. Sabemos que muitos escritores não têm essa capacidade. E enriquecer seu próprio trabalho com o mundo geográfico dos outros, isso torna-se, nos nossos tempos de hoje, um acontecimento positivo, porque temos tantas pessoas mudando de lugar, se quiserem ou não. Muitas pessoas que morrem nas fronteiras da Europa, fugindo dos seus países. Algumas dessas pessoas podem sobreviver e podem querer contar a história, mas talvez em algum momento vão querer contar uma história sobre a Alemanha. Que escrevam, eu digo. Isso enriquece a nós todos. E vocês ouvem, então, a nós dois. Um conta sobre micróbios e o outro sobre a aldeia na Alemanha. Eu escrevo atualmente, eu comecei um conto que começa com Diego tem uma tosse. Eu vou terminar e colocar no próximo livro. Diego está com tosse. Prometo. Se assim fosse, não teríamos nem Júlio Verne, cujas histórias, algumas de suas histórias, se passam na Lua, por exemplo. Seria meio chato, não é? Eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de Diego Vecchio e de Sasha Stanisic, e certamente a presença de vocês todos. Muito obrigado. Até a próxima.